Eu já fui chamado de chato várias vezes na vida. Muitas pessoas me acharam ou me acham um chato. Muitas pessoas acham que as pessoas com transtorno do espectro autista são chatas, inconvenientes, pouco sutis. Mas a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é a seguinte: ser chato tem consequências jurídicas? Não levem a mal, é comum, é normal as pessoas típicas olharem para a pessoa com transtorno do espectro autista e achar que essa pessoa é chata. E por que acham que a pessoa que tem transtorno do espectro autista é chato? Até os próprios autistas um dia podem compreender, principalmente quando recebem o diagnóstico já na fase adulta. Quem recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista já na fase adulta, geralmente recebe o diagnóstico porque descobriu o diagnóstico do filho. E aí, como recebe também um acervo informativo sobre a condição, passa a saber que a condição do transtorno do espectro autista é uma condição genética. E se é genética, pode ser hereditária, pode estar vindo dos pais. Então os pais também se submetem a avaliações neuropsicológicas, a consultas com o neurologista ou com o psiquiatra e finalmente descobrem que também tem transtorno do espectro autista. E descobrir na vida adulta o transtorno do espectro autista é libertador. É libertador. Porque a gente começa a entender os comos e os porquês. Por que naquela época era assim? Por que minha relação com os colegas era desta ou daquela maneira? Por que os empregos, eu tinha sempre problemas com os empregos, com o chefe, com a rotina, com as atividades repetitivas, com os colegas de trabalho? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Será que eu falei o que ninguém ouvia? Pois é. O autista, entre pessoas típicas, costumeiramente ele é mal compreendido. E os principais motivos para isso acontecer, eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, o autista tem um apego muito forte às suas resoluções íntimas, uma rigidez com relação a isso. Por exemplo, com relação ao que é justiça, o que é certo, o que é errado. Para o autista é tudo muito preto no branco, sabe? Ele procura, na sua rigidez, manter a rotina e se manter dentro de uma linha, daquilo que ele acredita que é certo. E aquilo que o autista acredita que é certo para si, na sua visão, é certo para todo mundo. É como se todo mundo estivesse submetido ao seu juízo do que é certo e do que é errado. Ele não se abre para outras maneiras de enxergar aquela situação, para outras perspectivas, outros lugares de se ver aquela situação. Então, essa rigidez, muitas vezes, pode levar a uma inconveniência. A pessoa que tem transtorno do espectro autista pode dar um palpite fora de hora, dar um aconselhamento que não foi pedido. Isso em tudo, em todos os lugares, na mesa de bar, na sala de aula, no ambiente de trabalho. E isso não se faz por mal. É típico do ser atípico. Ou seja, é típico do transtorno do espectro autista. É típico dessa condição ter esse tipo de rigidez. Além disso, o autista tem hiperfocos. Muitos autistas, principalmente os de nível de suporte 1, costumam ter um repertório muito grande de assuntos que eles manejam bem e sabem conversar sobre eles. Mas, por causa da rigidez, o autista, às vezes, no seu hiperfoco, se apega a um assunto. Ele tem um repertório grande, mas ele quer discutir um assunto por vez. Então é comum, no ambiente de trabalho, que você chame um autista para ir tomar uma cerveja. E aí, ali na mesa de bar com os colegas, todo mundo quer falar de amenidades, trivialidades, e o autista quer conversar sempre sobre o mesmo assunto. Ele até, se for mais ou menos treinado, se desenvolveu um masking, um arranjo pessoal para poder consertar ou melhorar as relações interpessoais, ele pode até aceitar outros assuntos ali circulando na mesa, mas sempre que ele tiver oportunidade, ele vai voltar para o assunto dele, que é o assunto que ele quer debater. Isto é normal, é típico, mas isso também faz com que as pessoas no entorno comecem a desenvolver uma visão negativa sobre aquela pessoa em certos aspectos. O autista também é direto demais.
é muito direto e muito transparente. Veja bem, ele pode até não olhar nos seus olhos, mas ele diz para você o que ele está pensando acerca de você, acerca de uma situação. Ele é perfeitamente capaz de fazer um julgamento direto sobre as coisas. Só que o autista não maqueia, não doura a pílula. Ele fala na cara, ele fala, como dizem, na tora. A verdade, segundo a sua compreensão, nua e crua. E esse negócio na sociedade de falar diretamente as coisas que pensa pode, eventualmente, fazer com que alguém se sinta ofendido, com que alguém se sinta insultado. Pode parecer que aquele autista, ele está sendo discordial, que ele está sendo grosso, que ele está sendo ríspido, que está faltando-lhe urbanidade. E por essa razão, muitos autistas, alguns até sem saber do próprio autismo, ainda sem diagnóstico, sofram processos administrativos disciplinares, tanto no serviço público quanto consequências disciplinares também na iniciativa privada. Alguns são demitidos por esse motivo, tanto através de processo administrativo disciplinar, se for no serviço ou emprego público, ou através de demissão imotivada mesmo, dentro do ambiente privado de trabalho e, às vezes, até por justa causa. Só que vindo do autista, a assertiva direta, ainda que alguém possa se sentir ofendida, não há dolo, não há vontade de praticar. É uma coisa que é típica da condição. Alguns autistas, ao longo do tempo, percebendo que há um problema na comunicação social, na sua comunicação com os outros, uma piada que ele não entende, uma coisa que ficou esquisita, uma coisa que ele disse que gerou uma reação inesperada, pode ser que alguns autistas perspicazes e ao longo do tempo percebam que há um prejuízo ali e desenvolvam máscaras, maskings, para poder disfarçar esses defeitos do relacionamento, esses defeitos da comunicação. Mas nem todo mundo é capaz de fazer esse desenvolvimento de se relacionar melhor através dessa máscara. Então, gente, quando as pessoas me perguntam se elas devem informar, principalmente os que adquiriram o diagnóstico na vida adulta, se deve informar o empregador de que tem o transtorno do espectro autista, a minha resposta é sim. Por que a pessoa tem que informar? Porque este empregador, seja ele público ou privado, ele tem responsabilidade sobre os problemas de relacionamento que o autista enfrenta no trabalho. Esses são problemas de barreiras atitudinais. E o patrão só pode tomar uma iniciativa para corrigir ou remover essas barreiras se ele souber da condição do seu empregado. Se ele não souber, tudo que o empregado fizer vai ser interpretado como sendo algum tipo de infração disciplinar dentro do ambiente de trabalho, seja lá qual for o seu regime jurídico. Se empregado público, se servidor público ou se trabalhador privado de carteira assinada. Dessa forma, você, quando obtém o diagnóstico adulto, deve informar ao seu empregador da condição. Porque ao empregador, todos os empregadores, cabe criar as políticas de conscientização, treinamento, para remover as barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais são barreiras que surgem da atitude das pessoas em relação àquele que tem deficiência que está no ambiente de trabalho. Então, se você é pessoa típica que trabalha com alguém que é autista, pega a visão. Não é chatice, é rigidez. Tolera e cuida. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que, sem querer ser chato, compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possa ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.